lugar, todo mundo vê. TV Grande ABC, de São Caetano para todo o planeta. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, canal 3 da NET no ar, informando, prestando serviços, quinta-feira, dia 19 de abril de 2018, dia do índio hoje, hein? E dia também de muitas polêmicas aqui na região do ABC. Obrigado ao senhor e à senhora que nos acompanha pela telona e também quem nos acompanha pela telinha do celular, o smartphone, o iPhone, iPad, entre outros equipamentos aí. O Grande ABC Notícias comigo, Leandro Amaral, Vitor Oliveira no comando dos trabalhos técnicos, Luana Santos e aqui ao meu lado sempre ele, Samuel Boas aqui conosco. Boa noite, Samuel. Boa noite, Leandro. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando. Boa noite ao pessoal que está aí na técnica. Nós temos aqui convidados especiais hoje, daqui a pouco você vai falar. E eu estou de preto porque eu estou de luto hoje. Mas você está de luto por quê? Porque eu estou de luto porque parece que haverá uma morte... Do consórcio? Do consórcio. Ah, entendi. Uma possível morte dessa entidade tão importante. Então eu estou aqui de preto para representar esse luto. Entendi. Bom, pois é, o Samuel Boss deu aqui o destaque. Quem está na rede social está acompanhando já, entre outros assuntos aí que nós pensamos, colocamos aí como destaque. Hoje chamou a atenção... Em São Caetano do Sul, sessão extraordinária, ocorrida na manhã desta quinta-feira, vários itens em pauta e como nós já havíamos antecipado aqui na edição de ontem, os vereadores ali colocaram em pauta a questão do consórcio intermunicipal Grande ABC. Ah, Leandro, mas São Caetano saiu do consórcio? Oficialmente não. São Caetano não saiu do consórcio, é porque não tinha esse projeto em pauta. Porém, os vereadores aproveitaram o item das contribuições, ou seja, a Câmara tem que autorizar o repasse de recursos da Prefeitura a associações, entidades. Eram 9 associações ali ao todo na pauta e entre as 9 estava o consórcio intermunicipal. O repasse de R$1.200.000 referente a esse ano de 2018. Os vereadores fizeram a votação em primeira discussão, aprovaram. Na segunda votação, o vereador Edson Parra, do PSB, apresentou uma emenda para suprimir, para retirar o consórcio da lista dos repasses. E foi aprovado pelo voto aí da grande maioria. 2 vereadores votaram contrários, os 2 do PP, o Jander Lira e o Chico Bento. E com isso, São Caetano tem suspenso o repasse ao consórcio intermunicipal Grande ABC. Fica a pergunta, São Caetano vai sair do consórcio? Como é que vai repercutir isso, para não dizer outra palavra, entre os prefeitos do consórcio intermunicipal? Já está repercutindo, o Samuel Boss vai trazer informação aqui, Mauá, Ribeirão, Rio Grande, até porque exatamente há um ano o prefeito Lauro Michels fez isso em Diadema, só que Diadema saiu oficialmente do consórcio. E por que eu digo que São Caetano não saiu? Porque para concretizar a saída, o prefeito Auríquio tem que mandar um projeto para a Câmara e a Câmara autorizar especificamente a saída da cidade do consórcio. Nós entramos em contato, Samuel Boss, eu, com a Prefeitura de São Caetano e a Prefeitura, por meio da assessoria, respondeu simplesmente que a Prefeitura não tinha recebido ainda a íntegra da emenda aprovada na manhã de hoje na Câmara de São Caetano e ainda, então, não iria se manifestar. Fizemos provocação ao consórcio intermunicipal, o consórcio também diz que não vai se manifestar nesse momento, até porque não tem nada oficial. E aí fica todo mundo aguardando esse jogo de xadrez. Mas a gente costuma dizer que na política tem gesto. E esse gesto de São Caetano fica muito claro. Por isso que nós trouxemos aqui hoje 3 vereadores. 2 de São Caetano,
o Edson Parra, que vai estar daqui a pouquinho aqui nos estúdios, falando do porquê da emenda, o porquê São Caetano decidiu suspender esse repasse, o Jander Lira, que está aqui conosco, que foi um dos que votou contra, e o vereador de Rio Grande da Serra, faça as honras, Samuel Maurício Boss. Bento, do Democratas. Boa noite, Claurício, tudo bem? Uma boa noite a você, Leandro, uma boa noite ao Samuel, agradecer ao convite, a todos os telespectadores, a todos os internautas, agradecer também aqui ao Jander Lira, ao Rogério, meu amigo, uma boa noite a todos. Legal. Jander Lira, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, boa noite, Samuel, boa noite, o Bento, né, Claurício Bento. Deve ser parente do meu companheiro de bancada, o Francisco Bento, Chico Bento. E a todos os internautas e seus telespectadores que estão a nos assistir em casa ou no trabalho. Isso, e aí antes da gente iniciar o debate aqui para pontuar, vem aqui, Samuel, o palco é nosso. Porque a gente tem que, a todo momento a gente vai e volta. Mas é sempre assim, igual a notícia. E lembrando, Leandro, que é o seguinte, a gente deu a informação oficial de cada departamento. A prefeitura falou oficialmente, olha, nós não podemos ainda falar porque não está concretizado. O consórcio, você recebeu a ligação da assessoria de imprensa dizendo que não vai se pronunciar porque também não tem nada certo. O que nós sabemos é sobre os bastidores do que acontece e do que é, na verdade, premeditado para as próximas semanas, né? Isso. E vou deixar claro aqui, o Samuel trouxe essa informação logo no finalzinho da tarde hoje, do reflexo disso em outras cidades do ABC. Aliás, acompanhe o site Bastidor Político, Samuel Boss sempre ligado no dia a dia nos bastidores. Vamos falar aqui também, ainda nessa edição, claro, São Caetano, por conta disso, mexe com a região do ABC, mas vamos trazer notícia também, o ex-vereador do PT, que depois de 7 mandatos, fundador do Partido dos Trabalhadores em Santo André, deixou a legenda oficialmente nesta quinta-feira. Vamos falar também das trocas no primeiro escalão do Auríquio, prefeito Auríquio fazendo 2 substituições no secretariado em São Caetano do Sul, entre outros assuntos, aproveitando vereadores, muita gente nos acompanhando aqui na audiência, obrigado pela participação de todos, ou seja, o dia hoje está recheado de polêmica. O dia está recheado. E como você disse, São Caetano, na verdade, está puxando o carro numa discussão que já está sendo feita nos bastidores e articulado. Obviamente, quem faz uma leitura política sabe que quando o Lauro, prefeito de Diadema, deixou o consórcio, ele não deixou o consórcio por conta da entidade. Ele deixou o consórcio por uma briga mais do que pública entre ele e o Orlando Morando. E aí ele explicitou isso na questão do consórcio. E aí veio aquele pano de fundo, não, porque nós não sabemos realmente o que o consórcio de efetivo trouxe para Diadema. E agora, com a saída de Diadema, esse gesto de São Caetano, a gente tem ontem uma foto bem emblemática com o Márcio França, que está Lauro Michels, prefeito de Diadema, Átila Jacomussi, prefeito de Mauá, e Gabriel Maranhão, prefeito de Rio Grande da Serra. Acontece isso hoje em São Caetano, desse gesto de discutir e suprimir o repasse para o consórcio, porém, nos bastidores, e aí as fontes me informaram que já há essa articulação para que na próxima semana Mauá faça o mesmo gesto e Rio Grande da Serra acompanhe. Isso, e nós vamos até perguntar isso para o Claurício, que está aqui, vereador de Rio Grande da Serra, e para você que está em casa, é importante a gente destacar isso, e o Samuel me ajuda nessa questão. Aliás, agradecendo, o Rogério está aqui conosco mais uma vez, cobre o dia a dia de Ribeirão e Rio Grande da Serra, e vamos daqui a pouquinho falar também, lamentável a situação. Teve aqui conosco semana passada, falando do dia a dia, nós mostramos o vídeo em que um vereador lá chegou a insultá-lo na sessão da Câmara de Rio Grande da Serra, saiu aqui da TV no dia seguinte e recebeu ameaça de morte.
E o pessoal acha que vai intimidar a imprensa com ameaça de morte. Ó, só tem uma coisa para dizer com vocês: ninguém tem medo de morrer aqui. É verdade. Então, se vocês quiserem ameaçar, pode continuar ameaçando, porque o nosso ser lá de cima é muito maior que o ser lá de baixo. Vocês podem acabar com a nossa vida aqui terrena, mas nós vamos continuar dando notícia, nem que seja no espírito, no plano superior. E tem outra coisa também, né, Leandro? Que para acertar você com um tiro, por isso tem que ser bom de mira, porque é quase na finura de uma bala. E agora que eu comecei a fazer Muay Thai? Essa canela de sabiá. Você vai ver só. Então, mas vamos lá. Para você que está em casa acompanhando, e daqui a pouquinho o Rogério vai falar conosco também, o consórcio intermunicipal ele foi criado lá atrás, início da década de 90, por 3 prefeitos aqui da região. Idealizado pelo então prefeito de Santo André, saudoso Celso Daniel, então prefeito de São Caetano, saudoso Luiz Olinto Tortorello, e o prefeito de São Bernardo do Campo, não é saudoso, Maurício Soares, porque ainda está entre nós. Esses 3 criaram porque qual o objetivo do consórcio? Discutir pautas que extrapolam as divisas municipais. Traduzindo, o ABC, você está em Santo André, você atravessou a rua, ou de repente, para quem está na Pereira Barreto, tem parte que é Santo André e parte que é São Bernardo. Ninguém sabe ali onde começa. São Caetano, Rude Ramos. Então, como você não sabe onde começa e onde termina cada cidade, tem faixas ali que são consideradas faixas de Gaza. Você não sabe quem tem o poder de interferir em qual demanda. Tem aquelas ilhas e criadas, tem as ilhas. Que é Parque Andreense, que é no meio de Ribeirão Pires, que é Santo André, e Paranapiacaba, que é depois de Ribeirão Pires, e o Grande da Serra, que é Santo André. E lá atrás, para vocês verem como a discussão é recorrente no ABC, a pauta que serviu de estopim para o consórcio foi o lixo. Para onde iriam os resíduos sólidos recolhidos aqui do ABC? E tem novidades, viu? Cada dia, a tara do Leandro Amaral pelo lixo. Não fala assim, senão o pessoal lá do Lara vai me ligar. Mas a questão do lixo, para onde iriam os lixos, etc., resíduo sólido e tudo mais. Foi criado o consórcio. Até 2009, o consórcio tinha um caráter muito mais, Samuel, de articulação. Os prefeitos se encontravam, mas era muito mais um observatório, discussão, porque o consórcio não tinha papel deliberativo. De 2009 em diante, e naquela ocasião, quem era o presidente do consórcio era o prefeito de São Caetano, José Euríquio Júnior, que estava em seu 2º mandato, o consórcio passou a ser considerado uma autarquia. Ou seja, se o consórcio quiser fazer uma licitação, pode fazer. Havia uma mudança. Isso, houve mudança. O Clóvis Volpe, Euríquio foram os responsáveis ali à época pela mudança. Porque entenderam que o consórcio poderia buscar investimento sem precisar que a prefeitura, de uma certa forma, indicasse. O consórcio fazia aquela discussão, mas a cada prefeitura tinha que deliberar. Exatamente. A partir do momento dessa legislação, né, a mudança da legislação, o consórcio poderia receber verba, pleitear verba e destinar essa verba, fazer um papel mais... Isso, esse é o papel do consórcio. E para quem não conhece ainda, o consórcio tem a sede na Ramiro Coleoni. A Ramiro Coleoni é a sequência ali da Pereira Barreto, para quem está indo sentido centro de Santo André. Acabou a Pereira Barreto, antes de você chegar no viaduto Assisa e ingressar na Dom Pedro II, você tem ali a Ramiro Coleoni. O consórcio intermunicipal fica lá. Todo mês os prefeitos se reúnem, ou deveriam se reunir lá, porque nem todos vão. Os prefeitos vão lá e fazem a discussão das pautas regionais. Habitação, agora mais recentemente um equipamento de meteorologia aqui para monitorar a questão climática no ABC, Casa do ABC, etc. E o consórcio, na época que o Luiz Marinho era prefeito de São Bernardo e presidente da entidade, o repasse das prefeituras ao consórcio, Samuel lembra disso, era altíssimo. São Caetano... Rio Grande da Serra acho que foi a cidade que mais recebeu. Então, e São Caetano chegou a repassar ao consórcio 5 milhões de reais. Aí os prefeitos começaram, olha, tá muito pesada essa conta, vamos diminuir. Atualmente, o repasse das cidades ao consórcio, tirando o Diadema que saiu, é 0,17% do orçamento. Claro, cada um de acordo com a sua condição financeira, ok? Só que a partir da saída do Lauro ano passado de Diadema, surgiu essa questão. E aí, mais gente vai sair, não vai? E o Samuel trouxe muito bem essa questão política, porque nas
gestões passadas, como sempre teve uma divisão aqui, ó, tantas prefeituras são do PT, tantas prefeituras, entre aspas, são dos outros partidos. Então tinha aquele clima, né? PT, anti-PT, e pela primeira vez na região, nenhuma cidade é comandada pelo PT. Então, teoricamente, nós temos aqui cidades comandadas por partidos que até então eram do mesmo grupo político. Ou eu estou enganado? Não, mas vale lembrar que nessa época, antes dessa gestão, foi o Luiz Marinho e o Gabriel Maranhão, né? Os presidentes do consórcio. Isso. Havia ali, né? Tinha as prefeituras do PT, mas havia uma liderança muito forte do prefeito de São Bernardo na época, Luiz Marinho, que conseguiu, através de uma articulação lá em Brasília, destinar muita verba do projeto PAC 2 e tal, que Rio Grande da Serra recebeu, Santo André, na época do Aidan, recebeu as UPAs, né? Mauá, Ribeirão Pires. Então havia ali, na verdade, um momento mais, como que eu posso dizer, mais rico do consórcio. A partir desse momento nós tivemos uma crise política. Acabou-se as gestões do PT na cidade, todos os antipetistas foram eleitos, só que houve dentro desses antipetistas um líder de um grupo, que é Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, naturalmente, prefeito da maior cidade. Que tinha sobre sua liderança o prefeito de Santo André, que todo mundo sabia que era do grupo dele, Paulo Serra, e o prefeito Kiko de Ribeirão Pires. Aqui em São Caetano, quem representava o grupo do prefeito era o Fábio Palácio, que foi para o consórcio. Nisso, o consórcio, faz uma reunião para diminuir gastos, vai ser uma nova gestão, ele como presidente, e há sim um racha de liderança. Já não há mais uma regionalidade vista como era vista antes. Então, a Casa de Brasília, que foi feita, e enviou na época o Fábio Palácio para lá, alguns achavam que era de uma certa forma, uma forma de neutralizar ou tirar o papel do deputado que era oponente dele, Alex Manente, lá em Brasília, né? Logo em seguida veio a briga com o Lauro saiu, né? O nosso querido prefeito de Mauá, Átila Jacomuzzi, está fazendo uma frente dos partidos do PSB. Então ele está tentando trazer o Gabriel Maranhão, de Rio Grande da Serra, e o prefeito Auríquio, que também é muito ligado ao Manente, se demonstra já não ser tão próximo assim da liderança de Orlando Morando, mesmo sendo do PSDB. Então o que nós vemos hoje no consórcio, na verdade, é uma divisão política, e todas essas as falas, porque a gente não está vendo o que está acontecendo no consórcio, é o pano de fundo, mas na verdade o que há mesmo é a briga política. E esse é o nosso objetivo aqui hoje, trazendo os vereadores contrário, favorável, para justamente trazer para você que está em casa, tá bom, Leandro, Samuel, independentemente do fulano ser a favor, do ciclano ser contra, do partido A, partido B, eu quero saber, eu como morador, como cidadão, faço parte dos 3 milhões de habitantes do ABC, qual o papel do consórcio na minha vida? E aí nós vamos introduzir aqui, Samuel, os vereadores da nossa conversa, vamos. Nós só falamos até Jander Lira, por que a Câmara de São Caetano hoje tomou essa decisão de suspender o repasse ao consórcio? Ô Leandro, primeiro é necessário resgatar, como você falou bem, a história do consórcio. O ex-prefeito Luiz Tortorello, que era conhecido como um grande administrador, tinha um tirocínio profundo, enxergava lá na frente, assim como o Celso Daniel, entenderam com a medida inovadora a criação do consórcio. É tanto que essa entidade serviu de modelo, de exemplo para vários outros consórcios pelo Brasil afora. O grande problema do consórcio é que em 2010 ele se desvirtuou, como você bem afirmou aí, quando ele deixou de ser privado e tinha como mais característica principal a discussão da regionalidade, a questão dos 7 municípios serem conurbados, né? Ou seja, como você bem afirmou, sair de uma rua, atravessou a rua, você está em outro município. Você mora em São Caetano, trabalha em São Bernardo. Você mora em Diadema, trabalha em São Caetano. E as preocupações
mais regionais. E o consórcio ficou caro, a verdade é essa. Mas é bom lembrar, fazer um parênteses, que naquela época o consórcio mudou a natureza jurídica pelas críticas que recebia. Meu amigo jornalista Daniel Lima, por exemplo, falava que era clube dos prefeitos, que eles se encontravam lá uma vez por mês só para ficar discutindo amenidades e não deliberava. E aí, a partir de 2010, com aquela história do consórcio ter um poder mais executivo, foi mudar. Pelo menos isso foi vendido para todo mundo. Mas aí é que tá, foi desvirtuada a ideia original de Celso Daniel e Luiz Tortorella. Aliás, é bom lembrar, enquanto Celso Daniel era uma grande liderança do PT, Tortorella era do PTB, eram adversários políticos, mas eles não colocavam a discussão política acima dos municípios, acima do grande ABC. Sentavam e conversavam, porque a questão principal para eles era a região. E houve um desvirtuamento, a verdade é essa, os consórcios ficou caro. Quando ele passou a ser público, é necessário concurso público, é necessário licitação, tudo isso encareceu o consórcio. Então, mas encareceu e melhorou na ponta para a população, porque se paga mais, mas você tem a contrapartida à altura, ninguém reclama. Agora, o que acontece, para concluir essa questão do repasse, né? O atual prefeito, né, que eu não sinto lá tantas, vamos dizer assim, não sou tão simpático. Vocês sabem que eu sou oposição aqui ao PSDB. Mas, de fato, o Orlando Morano fez um bom trabalho na redução do repasse, que era, como você afirmou, de 0,5 passou para 0,25. Hoje é 0,17. Hoje é 0,17. Caiu bem o repasse para o consórcio. Mas o consórcio a gente tem que entender do ponto de vista da regionalidade. Vou dar um exemplo concreto. São Caetano, eu consegui, quando secretário de Cultura, a verba que está sendo reformada, a Fundação das Artes, o Teatro Municipal de lá. Eu consegui via o Ministério do Turismo. Por que eu consegui via o Ministério do Turismo? Porque São Caetano não fazia parte do circuito do turismo, mas o consórcio conseguiu incluir o ABC no turismo. Com isso, a cidade pôde receber esse recurso, que se não existisse essa inclusão, né, na questão do turismo, que foi conseguido pelo consórcio, a gente não teria conseguido essa verba. Eu tive uma informação recente, por exemplo, a questão dos remédios de alto custo. São distribuídos 60 mil remédios por mês no Mário Covas. O consórcio conseguiu a descentralização através do Poupa Tempo. Então, São Bernardo vai pegar no Poupa Tempo, né, Santo André. Aí São Caetano não vai por quê? Porque nós não temos Poupa Tempo. Como o Mário Covas é um hospital estadual, tem que ser um órgão do Estado. Né? Agora, se o prefeito de São Caetano resolver assumir os custos para, por exemplo, colocar os remédios de alto custo, né, que é fornecido pelo Estado, no Atende Fácil, que é municipal, aí ele será distribuído lá. Mas aonde tem órgão do Estado, ele foi descentralizado. Isso foi uma conquista do consórcio. Agora, o que tem que ter claro é isso, o consórcio, ele pensa regionalmente e não individualmente por cada município. É igual o médico, que pensa de forma holística o paciente. Você está com dor de cabeça, deve ter alguma razão, pode ser uma febre, pode ser um problema de dente, não é isso? Você tem que pensar o seu organismo que é o caso como todo. Agora, que o consórcio precisa de reformas, acredito que precisa. Agora, a gente vai matá-lo se ele for uma iniciativa importante, foi uma iniciativa inovadora? Então, mas ainda tem saída, porque para quem está em casa, por mais que não tenha saído... Eu vou aqui fazer uma interferência, porque assim, dentro das cidades, a gente vinha até conversando, eu acho que a cidade de Rio Grande da Serra foi uma das mais beneficiadas no consórcio na época do Gabriel Maranhão e o Luiz Marinho. Verbas do governo federal, PAC, etc. O vereador Claurice já era vereador na época, né? Como que, pelo menos, você fez a pergunta para a ponta, como que chegou isso lá em Rio Grande da Serra, no caso? Então, Samuel... Tá ligado. Então, Samuel, o que acontece? Rio Grande da Serra, por ter o prefeito de formação, engenheiro, fez um bom projeto para conseguir o dinheiro de mobilidade, que foi no valor de 41 milhões de reais, que ainda está acontecendo na cidade de Rio Grande da Serra, que são pavimentações de rua, das avenidas, Avenida José Belo, Avenida Guilherme Pinto Monteiro, Acido Franco, e nós também temos muitas dificuldades com as nossas divisas, que hoje se encontram entre Santo André, Ribeirão Pires, mas sabemos também que hoje, Jandir,
nós não estamos vendo uma boa administração dentro do consórcio. Ou seja, quando levou-se o consórcio para Brasília para apresentar bons projetos, para trazer para a região, nós não vimos nada até agora. Nós vimos um belíssimo coquetel que teve lá, que eu estive lá em Brasília, e qual o resultado que veio para isso aqui, para a nossa região. Então, se paralisou tudo, há essas brigas políticas entre o presidente do consórcio, entre o Lauro. Então, isso é muito ruim para o Grande ABC e ruim principalmente para a nossa cidade, uma cidade com orçamento que não chega a 80 milhões de reais. Então, uma cidade com 49 mil habitantes, com um território de 31 quilômetros quadrados, com esse orçamento. E Rio Grande manda quanto para o consórcio? Hoje, mensal, cerca de 18 mil reais e anual, cerca de 200 mil reais. Aí, Claurício, é importante, porque o que o pessoal cita para quem defende a permanência do consórcio, a manutenção do consórcio, por exemplo, nos últimos 12 ou 15 meses, o consórcio foi o protagonista dos Jogos Abertos do interior. Então, via articulação regional, pela primeira vez os Jogos Abertos teve mais de uma sede. Então, o ABC conseguiu sediar os Jogos Abertos. A inauguração da casa do ABC em Brasília, no sentido de ter um espaço físico para as pessoas, em tese, acompanharem o andamento daqueles projetos que beneficiam ou possam beneficiar as 7 cidades do ABC. Andamento não. Foi vendido que iria fazer... Na verdade, iam fazer articulação para conquistar novos. Isso, e verificar o andamento daqueles que foi o que o Jander falou. A grande venda não, que nós vamos fazer uma casa do consórcio que vai agora ter mais trânsito entre os poderes. Isso, para facilitar, porque quem está em casa, para entender, igual o Jander falou aqui, então você pega, por exemplo, você tem um projeto da cultura, então você manda para Brasília, aí fica aquela burocracia, não, faltou tal documento para credenciar. Ó, que produção, pode abrir outra câmera lá do fundo, é melhor. Eu Orlando morando aqui hoje, viu? Ah, pode fazer tal projeto lá em Brasília, aí falta um documento. Se você tem alguém monitorando, em tese esse andamento é abreviado, ou como bem lembrou o Samuel, você tem novos recursos. Ó, gente, abriu aqui em Brasília, é aquele pessoal que quer ficar lá de perto monitorando, ó, abriu aqui um convênio, abriu recurso com o Ministério das Cidades. ABC, vocês têm interesse em fazer convênio aqui com o Ministério das Cidades? Faz isso, isso e isso. Fazer uma parte? Eu senti isso na pele. Quando eu era secretário de Cultura aqui, existem recursos em Brasília, agora você tem que fazer projeto. Tem que garimpar. Tem que garimpar, tem que acompanhar os editais, fazer bons projetos, tem que ter a equipe preparada, né, técnicos com boa formação. E aí tem uma segunda parte, que é conseguir aprovar o projeto, e vem a terceira, que é conseguir vir os recursos. Porque quando chega lá o orçamento, os mais espertos conseguem puxar para cada um, puxa a sardinha para o seu lado. Eu conto bem um fato concreto, que foi, por exemplo, o caso do projeto que a gente fez, da reforma do Paulo Machado de Carvalho. Inicialmente era 5 milhões, né? Mas como São Caetano tinha uma dívida no CND, o recurso não pôde vir logo até resolver esse problema, o recurso foi sendo cortado. No final sobrou 700 mil reais. Então... De 5 para 700 mil. Se trabalharem bem, de 5 ficou em 700 mil. Se trabalharem bem em Brasília, com bons técnicos, acompanharem, a casa vai ser um ganho de qualidade para vir verbas para a região, com certeza. Se usarem bem a ferramenta. O vereador Claurício estava me contando que Rio Grande da Serra teve um desenvolvimento maior na época do prefeito Kiko, que muita gente lembra o prefeito Kiko em Rio Grande da Serra como um bom prefeito. Mas ele estava me contando que no bastidor havia o Gabriel Maranhão que fazia esses projetos. Secretário de Obras. Para poder exatamente conseguir essa verba, não é isso? É isso, Gabriel. Na administração do prefeito Kiko foram 52 emendas para a cidade, emendas parlamentares, e hoje na administração do Gabriel, né, com um mandato e agora completando 1 ano e 4 meses, foram 8 ou 9 emendas. Dessas emendas, 6 foram conseguidas por este vereador para a cidade. E o que nós falamos do consórcio? O consórcio, Jander, o consórcio poderia nos ajudar mais. Nós precisamos de um terminal rodoviário, nós precisamos de uma nova estação em Rio Grande da Serra. Nós temos uma estação de 1850. Então, aí vamos fazer um parênteses, Claurício, pegar esse gancho aí que é importante. Olha, só para dizer uma coisa, mas quem é que faz parte do consórcio? São os prefeitos, né? Então, se o consórcio não está indo bem, a responsabilidade são dos prefeitos.
Somos 6 prefeitos que tem que sentar e verificar isso. Não, mas eu acho que... Porque tem quem uma manda no consórcio é consórcio executivo. Os prefeitos é mas quem aí apita com a lá. mudança... E olha aqui, não, só para encerrar, desculpe, Samuel. E a maioria é de um único partido, é o partido do governo do Estado. Mas esse partido já está partido. É o do PSDB, então a questão é que quando... Ou é do atual governador, era do vice, né, do PSB. Quer dizer, então... o que eu ia dizer, só para o Claurício também, sim, é que o consórcio, depois dessa mudança de 2009, ele teve uma autonomia maior e os prefeitos deliberavam lá, mas os estudos e toda aquela parte técnica do que iria ser feito com dinheiro, não partia mais do prefeito. Já era uma questão entre eles. Tanto que eu fiz uma crítica, o secretário executivo, ex-secretário Fábio Palácio me levou até lá para me explicar. Você não trabalha com ele? Com o Fábio Palácio? Não. É porque falaram que você trabalhava. Não me chamaram nem para aniversário. Era 26 milhões para um estudo de mobilidade. Né? Então, assim, são 26 milhões para o estudo. Tudo bem, o estudo está lá, mapearam o grande ABC todo, mas eu acho que os prefeitos também, né, nesse momento... Veja bem, no passado, quando era Celso Daniel, Luiz Tortorello, conseguimos, através do consórcio, inclusive eu participei disso como munícipe, das audiências públicas que ocorreram na Câmara Municipal, que foi a criação da Universidade Federal do Grande ABC. Isso foi uma conquista do consórcio. Claro que o projeto, só para concluir, o projeto inicial era que em cada município tivesse um camp, né? Seriam 7, né, camp. Depois veio o Hospital Mário Covas, que era um grande esqueleto, e se conseguiu fazer o hospital das clínicas do Grande ABC. Agora, infelizmente, de 2010 para cá, houve uma certa... Em Rio Grande. Então vou pegar esse ponto para o Claurício comentar. Eu ouvi de muita gente, a grande maioria, inclusive dos políticos, eu ouvi isso hoje na plenária dos vereadores aqui em São Caetano, ninguém é contra o consórcio em si. Todo mundo reconhece a importância do consórcio. O que é questionado é o custeio ou a quantidade de verba que tem que manter o consórcio. Aí a pergunta que eu faço para o Claurício em cima disso que o Claurício comentou, e até vou fazer um pleonasmo. Sair do consórcio é a melhor saída ou não tem uma outra construção que pode ser feita via vereadores, cobrar os prefeitos, a gente precisa reduzir ainda mais o índice, não tem outras saídas para esgotar o assunto ao invés de simplesmente deixar a entidade, Claurício? Seria bem mais fácil, Leandro, o próprio presidente renunciar e colocar e dar um choque de gestão realmente dentro do consórcio para todas as 7 cidades. Então o problema do consórcio é o Orlando Moranto? Claro que é o presidente, quem comanda é o presidente, então o presidente que está ali representando o consórcio. Então a renúncia dele seria importante para continuar os bons projetos. E quem assumiria? Hoje, quem é o vice-presidente? Acho que era o Lauro. O Lauro era o vice. Então, não acho mas que alguém teve... que possa trazer de volta exatamente, o time, né? Então o problema não é o recurso, o problema é o modelo de gestão do atual presidente. Exatamente, o modelo de gestão dele não trouxe nenhum tipo de benefício à frente, como ele está à frente há 1 ano e 4 meses, não trouxe nenhum tipo de benefício para o ABC. Ou seja, então eu acho que... Em Rio Grande da Serra, o que temos de efetivo na cidade de Rio Grande, que a gente pouco fala, né? A gente fala de ABC, fala muito de São Caetano, São Bernardo do Campo. Bastante. Toda semana eu tô falando porque eu vim aqui. Porque eu vim aqui. Porque senão você não estava falando, você estava falando do lixo. E você estaria falando de Mauá. Agora eu tô aqui bravo. Claurício, eu quero saber de Rio Grande, porque é uma cidade que necessita. Claurício, você não vai dar título de cidadão rio-grandense pro Samuel, né? Porque quando começa a defender muito assim... Eu quero saber o que de fato aconteceu lá. Uma bela cidade, inclusive. É sim. Rio Grande da Serra é uma cidade que hoje conseguiu, através do consórcio, os 41 milhões de reais. Nós temos lá o mirante que está sendo feito, nós vamos ter agora a base do Corpo de Bombeiro, mas toda a articulação dentro do consórcio saiu realmente a mobilidade. Simplesmente a mobilidade. Agora, eu quero voltar ainda, Claurício. Eu estou aqui com a pulga atrás da orelha. Você disse uma coisa importante, só, Léo. Rapidinho. Ele falou o seguinte, que graças ao prefeito que fez um bom projeto, certo? Então é o que eu estou falando. Se o prefeito faz um bom projeto, se articula com os demais, talvez seja mas eu quero entender só o seguinte, pegando esse gancho do Claurício. Cada prefeito fizer bom projeto... Que o problema do consórcio hoje é a maneira da gestão impressa pelo presidente Orlando Moranto, que é o prefeito de São Bernardo. Né? Ou articulação.
gestão, mas se o articulação política. Mas se o Orlando está sendo questionado, por que então ele foi reeleito pelos prefeitos do ABC para o comando do consórcio? Por que ninguém chegou lá, colocou na mesa e falou assim, olha, prefeito, obrigado, agora quem vai assumir é o Auríquio, quem vai assumir é o Paulo Serra, quem vai assumir é o Gabriel Maranhão. É de um ano. É de um ano. O Lauro saiu em meados do ano passado, o período de gestão é de um ano. Por que agora, nessa recondução do Orlando, ninguém foi para cima, Claurício? Eu posso te explicar. Deixa eu ouvir o Claurício primeiro e quero ouvir você. Por que, Claurício? Eu acho pelo poderio que tem o próprio prefeito Orlando morando numa cidade de São Bernardo do Campo, articulação com o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Gabriel Maranhão, que é do seu próprio partido, o prefeito Kiko de Ribeirão Pires, que é padrinho de casamento dele. Eu acho que ele usou esses recursos aí para conseguir essa reeleição aí à frente do consórcio. Mas que projeto nenhum ele apresentou. A gente, principalmente eu, fiz vários documentos fazendo alguns questionamentos ao consórcio e nós não fomos respondidos até hoje, que é a nossa função de fiscalizar. E eu vejo também essa parte política acontecendo agora, porque a gente chegou perto da eleição. A gente chegou perto da eleição e... a TPE, né? Tensão pré-eleitoral. E aí, obviamente, teve a pretensão do Fábio, articulada pelo Orlando. Aí teve a esposa do Orlando também nessa história. E nessa articulação sempre alguém sai ferido. Sempre alguém sai ferido. A gente sabe muito bem que há uma articulação do PSDB em relação ao prefeito Auríquio, por conta que o filho do Auríquio foi... Pro PR. Pro PR. Então estão dizendo assim, eu quero ver qual é o papel que ele vai ter, se ele vai fazer a campanha pro Dória ou vai fazer a campanha pro mas nós vamos ver, o Dória vai estar em São Caetano amanhã. Meu Deus do céu. Vai vir no aviãozinho dele. Não, os dois pré-candidatos ao governo vão estar aqui amanhã. O Márcio França lá na igreja em Mauá, a grande igreja evangélica que tem em Mauá, e o Dória aqui em São Caetano. E o Dória em São Caetano. Então, a gente percebe que houve essa movimentação. E essa movimentação trouxe, a gente sabe que trouxe algumas feridas políticas aí que está se estendendo. Já era do Lauro, agora a gente percebe o Átila, a gente percebe o próprio Gabriel Maranhão, que já teve uma certa proximidade com Orlando, hoje é quase zero. Era muito o Gabriel próximo. Já falou que ele é Átila. Então, hoje. Mas ele era próximo do Kiko, hoje já não é mais. Alguma coisa de ruptura política, a política é dinâmica. Já dizia. Agora, Claurício, tem muita gente perguntando aqui, ó. Infelizmente, desculpa, pessoal, não consegui citar todo mundo, mas o Isaías Costa falando para falar mais de Rio Grande da Serra. O que pode destacar nesse momento de projeto relevante? O que está em pauta em Rio Grande da Serra nesse momento, Claurício? Hoje nós temos o privilégio de receber a primeira base da GCM, que vai ser instalada ali na Praça do Gaivota. Temos a construção do Mirante, a base do Corpo de Bombeiro ali no bairro da Santa Teresa. Teremos também aumento do repasse, que nós tínhamos R$100 mil, hoje R$170 mil para a UPA. Então o Rio Grande vem... A UPA está funcionando bem? UPA, graças a Deus, melhorou um pouco, precisamos melhorar mais. Mas para você ter um custo aí de quase R$600 mil e um repasse do governo federal de R$170 mil é muito pouco para um município que tem uma arrecadação. Mas tem um problema que o Claurício estava falando, ele foi o criador da... Lembra que a gente falou semana passada sobre Sabesp? Sabesp, Saesa, Semasa? Ele foi um dos criadores da CPI lá da Sabesp e ele estava contando para nós que a Sabesp não faz absolutamente nada para Rio Grande da Serra. Por exemplo, uma discussão que você falou aí agora, que a gente discutiu um tempo atrás, que é a questão dos royalties da água, né? A Sabesp pega a água aqui da região do ABC. E não paga nada por isso. O Samuel fez essa reflexão. O Rio Grande. Isso é uma discussão importante. O Rio Grande foi a pior. Que os prefeitos teriam que assumir lá do consórcio, né? Porque, por exemplo, é um recurso finito a água, um recurso natural, assim como o petróleo. O município que tem petróleo recebe royalties. E por que não o município que fornece água? Quer dizer, o lucro da água vai só para os acionistas da Sabesp? Na verdade, nós temos hoje o sistema Rio Grande com 12 mil metros cúbicos de segundo, que deságua na Billings, da Billings vem para o mar, e também temos a transposição para Itaipeba, que são 4 mil metros cúbicos por segundo, e que nós não tivemos nada de contrapartida, nesse sentido que é onde o consórcio poderia nos ajudar também. Ou seja, levando água
o Alto e diga Tietê. como foi a obra. Os caras enfiaram o cano lá e não pediram pra ninguém, não. Não tem que pedir autorização. Não é uma área municipal? Não, eles vários questionamentos que nós fizemos, eles só responderam: a água pertence à União. Ou seja, nós recorremos ao Ministério Público, mas o governador passou por cima igual um trator em Rio Grande da Serra. Eu sei que a água pertence a todas. O partido do prefeito? Infelizmente, o governador Geraldo Alckmin esteve em Rio Grande da Serra, prometeu algumas coisas para nós lá e não foram cumpridas até a presente data. E eu creio que não seja, né? Porque hoje já se afastou. Deve ser por isso que não sobe nas pesquisas. E Rio Grande da Serra, a Sabesp realmente é um câncer para a cidade de Rio Grande da Serra. Ou seja, a má compactação de solo, a reposição de paralelo, ou seja, a cidade virou um queijo suíço por conta da Sabesp. E nós vamos questionar isso na justiça sim, viu, Samuel? Jander, vou aproveitar aqui, nós estamos nos minutos finais aqui com o Jander, até para a gente fazer aqui a divisão do tempo, o Jander participando agora, o Edson Parra na sequência, vamos continuar falando do consórcio. Jander, quero agradecer a sua presença, boa noite, fica à vontade aqui para suas considerações finais. Não, eu vou repetir de certa forma o que eu já falei. Eu acho que o consórcio foi uma grande ideia inovadora do ex-prefeito Luiz Tortorello, do ex-prefeito Celso Daniel, que apesar de estarem em partidos diferentes naquele momento, mas entender a necessidade de discutir a regionalidade. Agora, se ele passa por dificuldades hoje, administrativa, ou um custo muito alto em razão de medidas erradas em 2010, vamos rediscuti-las, né? Por exemplo, na questão da emenda eu falei, deixa algum recurso. Como é que você corta tudo e diz que não quer sair do consórcio? E essa questão da água é importante. Como bem falou o Bento aqui, esse argumento que a água é da União, o petróleo também é da União. E os municípios que têm petróleo recebem royalties. Então é uma discussão que a gente precisa aprofundar também para a região. Então é a questão do lixo, que é uma questão da regionalidade. Como é que São Caetano não tem onde colocar o lixo? Precisa dos outros municípios para disponibilizar o seu lixo. Então tem que discutir. Isso é uma discussão que passa pela regionalidade, passa pelo consórcio. Então eu entendo nesse sentido. Ela é uma entidade importante, talvez não, com certeza precisa de reajuste. Mas quem pode corrigi-lo, né, corrigir esses problemas, são os prefeitos. Eles têm que sentar e conversar. Perfeito. Os 6 prefeitos sentarem e conversar. Resolver os problemas políticos, pessoais, aparar as arestas. Eles, né, resolverem, e o povo não pode pagar pela briga entre eles. Obrigado, Jander. Vou pedir o seguinte, aqui para você que está em casa é tudo ao vivo. Luana Santos, pode sair dos bastidores. Luana vai ajudar aqui a fazer essa transição. Você vai ver um pit stop ao vivo aqui do jornalismo. Aí. Enquanto isso, você vê os pit stop, pode falar. Eu dei um Google aqui na palavra que o vereador falou, que o Tortorello era tirocínio. Tirocínio? Aí eu fiquei imaginando, meu Deus do céu. O que é um tirocínio? É um palavrão? Não, é um verbete? Qual que é a origem? Prática, exercício preliminar indispensável ao desempenho de uma profissão. Que beleza. Jander, vem aqui, pode continuar tocando aqui. Você vai ver o pit stop ao vivo. Grande abraço, vereador. Um abraço. Claurício, voltando ao tema de Rio Grande da Serra, você que tem acompanhado a questão da Sabesp, o que mais hoje Rio Grande da Serra necessita, ao seu ver lá, que a cidade está carente, na verdade? Hoje, na verdade, temos várias dificuldades na cidade. Ou seja, precisamos de ter ali uma nova estação com terminal rodoviário, melhorar o mecanismo na área da saúde, que é importante. Temos várias dificuldades em Rio Grande da Serra em contratação. Hoje encontramos sim a cidade um pouco abandonada, com o mato, e isso o prefeito está fazendo uma contratação agora emergencial, contratando uma equipe para limpar a cidade, e que é de grande importância para a cidade. Só para a gente terminar essa questão de Rio Grande, dos problemas, você estava falando da relação dos precatórios, né? Que inclusive é uma das coisas que Rio Grande está sofrendo com precatório, que era uma dívida que já tinha vencido e aí assinaram a dívida para ela voltar. Como que foi a história aí? Na verdade, na gestão do prefeito Ramon Velasquez, ele tínhamos uma dívida de um precatório avaliada hoje em 17 milhões, na época, hoje em torno de 24 milhões, só que era uma dívida prescrita, e ele assinou, e hoje é um dos maiores precatórios que nós temos que pagar hoje. Claurício, tem gente perguntando aqui, o projeto Casa Paulistana, como é que está esse encaminhamento lá em Rio Grande da Serra?
Na verdade, foi uma intervenção do deputado Estevão Galvão junto à secretaria do secretário Rodrigo Garcia, que hoje nós conseguimos, com um bom projeto que o prefeito Gabriel Maranhão apresentou, juntamente ao secretário, e nós vamos estar, já foi assinado o convênio, e nós vamos estar recebendo 200 casas que será construída ali na Ribise, próximo ao centro de Rio Grande. O pessoal já de olho em 18, mas com lupa em 2020. Candidato a prefeito lá na Associação do Maranhão, Claurício? Sim, nós somos pré-candidato a prefeito. Opa! Eu acho que 2 mandatos já está de bom tamanho para um vereador, é uma experiência muito grande e que nós adquirimos ao longo do tempo. Excelente. Samuel Bosa aqui conosco, o Claurício Bento, vereador lá de Rio Grande da Serra pelo DEM, Jander Lira participou na primeira parte conosco e agora aqui recebemos com muita alegria nos estúdios, presidente do PSB em São Caetano, vereador Edson Parra. Aliás, quero saudar aqui publicamente o Parra e o Samuel e eu e todos da imprensa, o Rogério está aqui. A gente saúda e destaca, independentemente do posicionamento de cada um, aqueles que não fogem da discussão com a imprensa. Porque pauta boa, todo mundo quer falar. Agora, quando o assunto é polêmico, estou errado, Rogério? Quando o assunto é polêmico, todo mundo foge. E o Parra nunca fugiu de nenhum debate aqui. O Jander também não, o Parra, tanto que debateram em outras oportunidades. E hoje fiz questão, assim que acabou a sessão extraordinária em São Caetano, fiz contato para o Parra vir aqui atualizar, colocar as justificativas, os argumentos, para você que está em casa concordar ou divergir, mas ouvir o Parra, que é um representante público, é um dos 19 vereadores da Câmara de São Caetano. Sei que desmarcou compromissos para estar aqui. Parra, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Samuel. Claurício Bento. Tem o Bento aqui que eu te comento, ele é o Bento de Rio Grande da Serra. Prazer em conhecê-lo. E quero aproveitar aqui e comentar, meus amores, a minha esposa Ana e meu filhinho Davi, que está aqui prestigiando, com um pouco de sono, mas com curiosidade. Certo. Parra, para deixar claro para a população que está em casa, o que o motivou a apresentar a emenda e defender que São Caetano suspendesse o repasse financeiro ao consórcio? Ok. Vou gastar um minutinho à vontade para fazer um pequeno histórico. Sou vereadora, esse é o 6º ano que eu exerço a função de vereador. E há 6 anos eu tenho que votar as contribuições para as entidades. Desde o primeiro ano, eu me incomodei com o repasse do consórcio. Antes de ser vereador, eu já acompanhava a história do consórcio. Em 2013, votado no orçamento do ano anterior, lá em 12, antes de eu ser vereador, o repasse foi de 660 mil reais. Não falei muito, eu estava chegando, o dinheiro não era exorbitante, mas é bastante dinheiro. E eu fiquei mais quieto no primeiro ano, falei, estou chegando agora, não vou dar mais de sabidão. No segundo ano, o negócio tomou um vulto e foi para 2 milhões e cacetada. E depois 4 milhões de taraná. E depois 3 milhões e não sei quanto. Sabe quanto que o governo anterior, do Dr. Paulo Pinheiro, enviou para o consórcio? Quanto? 11 milhões 526 mil reais. Eu vou repetir. 11 milhões 526 mil reais. Se for escola pequena, faz 4. Se for uma escola bacana, de porte, faz umas 3. Quase um sexto do orçamento do Rio Grande. Um sexto de orçamento. Então, assim, não estou aqui para criticar. 11 milhões em 4 anos. 11 milhões e meio. Em 4 anos. 26 mil. Em 4 anos que eu era vereador. Nesses anos que eu votei esses repasses. Só que aí eu comecei, a partir do segundo ano, a criticar. Falei, não, isso está errado, é muito dinheiro. Aí se discutiu o aparelhamento político do consórcio intermunicipal. Na época, a maioria das prefeituras eram do PT. E a crítica era voltada ao PT, né? Vários presidentes passaram pelo consórcio e tal. E a gente enxergava que o consórcio não produzia nada. Rio Grande da Serra ainda tem o que falar, conseguiu um projeto bom, bem elaborado, conseguiu. São Caetano, eu vou dizer para os telespectadores, internautas, não veio nada, nunca veio nada, nenhum projeto para São Caetano. Apareceu uma mãozinha na faixa de pedestre, em frente ao meu escritório. Você aprendeu? Em frente ao meu escritório, na Manuel Coelho. Travessia segura. Uma mãozinha na travessia segura. E aumentou os casos de morte de trânsito. Então, assim, não se trata mais de discutir que partidos estão na maioria. Hoje, a maioria é do PSDB. O meu partido não tinha nenhum prefeito, hoje tem 2.
questão, se for ver quais são as siglas hoje nas prefeituras, é PSDB, maioria, e PSB, com os dois municípios, que é Ribeirão Pires e Mauá. E Diadema, que saiu do consórcio, que é do Lauro Micho, que é PV. Então, o quadro é esse. Por que eu apresentei essa emenda hoje? Porque eu estava com muita vontade de apresentar faz tempo essa emenda. Tanto é um dado histórico. Depois da eleição de 16, onde vínculos políticos com o PT ou com amigos, simpatizantes do PT, ora na Prefeitura de São Caetano, na época, depois da eleição, eu consegui passar uma emenda para repassar 600 mil reais, 660 mil reais, como foi no primeiro ano, quando eu lá comecei em 13. Nós conseguimos aprovar. Aí, por uma questão jurídica, o consórcio determinou que tinha que ser essa porcentagem de 0,17, acabou indo 1.700.000. Nós votamos em 2016 600, mas não deu certo. Juridicamente não deu encaixe. Tiveram que mandar uma peça para consertar juridicamente, nem foi politicamente. E aí foi 1.700.000, não engoli. Esse 1.700.000 do ano passado. Aí, esse ano, as condições eram mais favoráveis, apresentei uma emenda, conversei com todos os vereadores, eu apresentei a emenda já vitoriosa. Ela estava com uma maioria absoluta de assinaturas, então não foi uma coisa assim, que eu fui na tribuna e convenci os colegas, não, foi um processo. Todo mundo assinou, praticamente todos assinaram favorável a essa emenda. E a emenda o que é? Não repassar. Não é sair do consórcio. Isso aí não é assunto de vereador. Sair do consórcio é assunto de prefeito. Eles que se entendam lá. E a gente não pode fazer um projeto para sair do consórcio. Sim, nós podemos autorizar. Os vereadores sabem que uma coisa pode inviabilizar a outra. Como é que São Caetano continua e não paga? O fato é, a Câmara de São Caetano não está satisfeita com o retorno que o consórcio dá para São Caetano. Porque eu vou repetir, o retorno é nulo. O retorno é zero. Então, quando você pega, eu vou falar do último ano do governo anterior, crise, né? O orçamento de 2016, que o Paulo Pereira administrou, foi muito inferior. E ele mandou 3 milhões de dinheiro para o consórcio. Ano passado, contingenciamento, demissões de funcionários de terceiro, aqui em São Caetano, estou falando, governo Auríquio, que eu sou da base. Houve reduções, contingenciamento, cortes, recessão e tal, e mandamos 1.700.000. Não faz sentido mandar esse dinheiro para o consórcio. Vamos colocar, tanto é, estou falando um monte de coisa, depois retorno. Pontuar. Tanto é que, logo após a votação da emenda, fui à tribuna agradecer o voto dos colegas, justificando o porquê, todo mundo já sabia, e eu já falei, olha, o que vocês acham de fazermos uma indicação ao prefeito coletiva e sugerindo, através de uma indicação, que essa verba seja alocada em projetos sociais. Esse 1.203,92. Os vereadores falaram, pode fazer. Corremos, fizemos, o Jander e o Chico assinaram a indicação para o Aurico colocar esse dinheiro em projetos sociais. E ninguém quer esse dinheiro. Tá. Gasto aí inutilmente. eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no bloco anterior aqui com o Jander e com o Claurício. Tendo em vista a história do consórcio, e eu via hoje ali as 2 horas de sessão extraordinária, eu não vi nenhum vereador criticar institucionalmente o consórcio e reconhece essa trajetória. A ideia. Isso. O Tite, por exemplo, líder do governo, chegou a falar, olha, talvez a gente viva um saudosismo ainda daquele romântico consórcio que foi concebido na década de 90, quando realmente tinha ali questões de interação e tal. Hoje a realidade é outra. Palavras do Tite. Não se pode ou não se poderia esgotar todo o diálogo antes, se a Câmara está descontente, apresentar mais alternativas e os próprios prefeitos se cobrarem entre si uma dinâmica diferente, seja para mais projetos, seja para reduzir ainda mais o repasse. Não poderia esgotar o diálogo antes de uma atitude mais drástica como essa? Se você me permite só... Deve, claro. Não corre o risco do prefeito vetar essa emenda sua? Olha, nós tivemos... Não, é importante, faz favor. Nós tivemos 16 assinaturas. E toda a base votou, assinou a emenda e votou favoravelmente. Não há esse risco. Agora, Leandro, tudo que você falou eu concordo. Na verdade, uma tomada de posição para dizer, olha, não está legal
né? Suspendemos. Agora, o que os prefeitos vão fazer? Rever, rediscutir, mudar a forma de repasse, mudar a forma de... Tem muito projeto lá. Porque na tem emenda muita é importante... gente, são 40 funcionários. Tem projeto para tudo. O Orlando, quando assumiu, ele disse que cortou mais da metade dos cargos comissionados e que estava cortando, entre outras frentes, aí do consórcio. Era o que ele disse lá na prestação de contas. Posso falar a verdade? O consórcio voltou a ser o que era. Mas O consórcio ao mesmo tempo que voltou a ser o cortou, que fez era. uma casa lá em Brasília. Então, justamente com a justificativa de... Você foi lá? Eu também O fui. coquetel foi bom? Eu também fui. O coquetel foi bom? Foi. Então, a gente vê de onde está saindo o dinheiro. Mas vamos lá, Agora, vamos resgatar. que fique claro que eu paguei a minha passagem. Não, tô dizendo E a minha hospedagem. Não, mas Troquei por milha do cartão de crédito. Não, mas vamos resgatar essa... Então, no texto, por exemplo, na emenda, e só repetindo a informação para a nossa audiência rotativa, nós questionamos tanto o consórcio quanto a Prefeitura de São Caetano antes da gente entrar no ar, e a resposta do consórcio e a gente já imaginava que isso fosse acontecer, o consórcio não vai se manifestar, porque não tem nada oficial, e a Prefeitura de São Caetano diz que ainda não recebeu a emenda, então por não ter ainda o teor da emenda oficialmente, a Prefeitura de São Caetano não vai se manifestar sobre o assunto. Parra, autor da emenda. Lá está dizendo que suspende o repasse. Delimita qual é o tempo dessa suspensão? Não. O projeto de lei que envia repasse, né, para 10 entidades, tem algarismo romano, 1, 2, 3, 10. A minha emenda suprime a 9ª. Mas não delimita tempo. Não, essa suspensão suprime. Agora o prefeito não pode enviar. Para enviar ele tem que mandar uma outra coisa. Então criamos um problema aí entre eles. Esse problema que o Parra criou, de uma certa forma mandando um recado para o consórcio, Rio Grande da Serra pode também, de uma certa forma, dar essa luz e falar, poxa, estamos aqui enviando o que a Câmara de São Caetano fez estimula Rio Grande? Com certeza, estimula sim. Também quero enaltecer aqui o Parra, também nós fomos para Brasília com recurso próprio também, apesar nosso subsídio ser um subsídio baixíssimo, um subsídio de 6.012, líquido é R$4.800, mas também pagamos, Parra, a nossa passagem e não tivemos nenhuma apresentação de nenhuma nota ao Poder Legislativo, nem de almoço, nem de passagem aérea, nem nada. Nós fomos lá realmente acompanhar os trabalhos do prefeito e a inauguração do consórcio e levar alguns projetos. Mas já tem movimentação em Rio Grande na Câmara nesse sentido? Já tem uma movimentação, alguns vereadores já vem falando. O próprio líder de governo fez um discurso ontem sobre essa questão do consórcio e eu creio também que devemos seguir o mesmo caminho que São Caetano está vindo fazendo aí. Agora, não sei, Parra, se depois da sessão extraordinária de hoje, você ou outros vereadores da base chegaram a dialogar com o prefeito Auríquio. Porque agora, para quem está em casa, a batata quente está na mão do Auríquio. O Auríquio tem que definir o que vai acontecer. No seguinte sentido. Os vereadores, ele vai dizer que respeita a casa e ponto. Para ele é bom. Só que enviar. Então, não é verdade, vereador? Não, mas a batata quente no seguinte sentido. Quanto que enviar para o consórcio? Esse ano? 1.203.000. 1.200.000. Ele precisando comprar remédio, precisando ajeitar uns postos de saúde, para ele tá ótimo. Ele dizer, olha, foi projeto de lei. Vamos lá. Ótimo. Aí o Auríquio, ele tem que formalizar isso, porque igual o Lauro fez o ano passado. O Lauro pegou, falou que ia sair, mandou um projeto de lei à Câmara e a Câmara autorizou a saída. É bom deixar claro para quem está em casa. Os vereadores, hoje nem poderia ser iniciativa dos vereadores, votaram a saída de São Caetano do consórcio. Não. Os vereadores votaram a suspensão do repasse. A Câmara disse, olha, nós não autorizamos a Prefeitura a mandar 1.200.000 e tantos para o consórcio. Mas vocês chegaram a dialogar com o Auríquio sobre os próximos passos, o que pode ser feito a partir de agora, Parra? Agora é lá no consórcio, eles vão se reunir, deve ter reunião em breve, imagino, né? Isso uma vez por mês, vai provocar, né? não, mas vai O provocar. Auríquio não foi nas duas últimas. Ele vai mandar o Beto Vidosco Mas mandar um recado numa lá, dessas duas não sair. foi nenhum, né? Numa dessas duas não foi nenhum prefeito. Pois é.
Enfim, é isso que a gente fala. E aí a questão da articulação. Aliás, um outro assunto que me lembrou aqui, hoje o vereador Sidão da Padaria, ex-presidente da Câmara de São Caetano, na justificativa dele, ele dizia o seguinte: olha, o que me chateia, e foi essa palavra que ele usou, foi que quando eu fui presidente da Câmara, a gente teve uma iniciativa de uma frente parlamentar. Então todos os presidentes de câmaras municipais se reuniam e esses presidentes pleitearam o quê? Que o consórcio municipal, intermunicipal, embora de caráter executivo, abrisse espaço também para os vereadores. Mesmo para as mulheres, teve uma frente parlamentar. E mesmo que os vereadores não tivessem direito a voto. E aí hoje o Sidão questionou, olha, isso não existe mais, os vereadores não podem participar. E o Claurício me disse aqui nos bastidores que ele, aliás, foi um dos indicados na legislatura passada. Cada Câmara Municipal tinha direito a indicar 2 vereadores, Claurício? 2 vereadores. Como é que funcionou isso e por que parou? Na verdade, era uma prerrogativa do presidente da casa indicar os 2 vereadores. E até então era o presidente Edivaldo Francisco Guerra, que indicou a mim, indicou também o vereador, na época, Valdemar Pirillo. Mas só que só houve uma vez o convite do consórcio e depois se encerrou, não convidou mais e também não via nenhum vereador, outro vereador de outra cidade indo. Então acabou se encerrando essa discussão. E a Câmara de São Caetano, semana passada, aprovou um requerimento questionando o consórcio, é isso? Na verdade, foi um requerimento que nós recebemos do advogado de São Caetano, Adalto Regiane, inquirindo lá sobre gastos com comunicação e publicidade e com algumas denúncias e tal. Nós pegamos esse material, que é um requerimento que ele apresentou para a Câmara e repassamos. E aprovamos na semana passada esse requerimento e enviamos para o consórcio. Eu sei que o negócio está adiantado, mas se você pegar a ideia original do consórcio, é muito boa. Não dá para a gente querer também falar que tudo está errado, que a ideia foi ruim. Não, o Celso Daniel, famoso, respeitado, né, falecido, Celso Daniel, com Tortorelli e Maurício Soares, na época, pensaram uma coisa muito tranquila de concordar. Segurança pública. Não é problema de uma cidade isolada. É coletivo, é global. Enchente. A água que nos inunda é a água que não cai em São Caetano. A água de São Caetano vai para São Paulo. O problema é a água de São Bernardo, que vem rápida demais. E aí falta a piscinão. Era um outro assunto coletivo regional. Como a mobilidade urbana. Só que na prática, falou-se na linha bronze. Falou-se na linha bronze. E não aconteceu nada. Tinha até outdoor já do pessoal falando metrô na ABC. Mas agora eu faço uma pergunta aos dois. Porque assim, a gente está no pano de fundo ainda do que o consórcio, da serventia e tal, dessa regionalidade, mas o consórcio virou, né, pelo menos depois da última eleição, virou uma regionalidade política, de um entrar no território do outro e começar a mexer politicamente no território do outro. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso, que as indicações do consórcio, como que foi, as movimentações, e há hoje essa regionalidade política, né? Como que você enxerga isso, Claurício? Sabendo das articulações, principalmente para as eleições agora, para deputado, como que você vê o consórcio, de uma certa forma, sendo um espelho do que está acontecendo nas cidades, né? Dessas brigas políticas? Primeiro eu quero até enaltecer o requerimento do Parra. Eu espero que você tenha êxito em ter a resposta, porque nós já confeccionamos um documento nesse sentido e simplesmente o consórcio até a presente data não nos respondeu, que é a obrigação do consórcio responder. Mas eu vejo hoje, Samuel, o consórcio hoje como um cabide de emprego. Você vê um secretário geral ganhando cerca de 17, 18 mil reais o salário do secretário. Então, na mudança do presidente, ele pega um, pega outro, leva, coloca lá, e você não vê esse pessoal trabalhando para 7 cidades. Então, eu tenho aí as minhas dúvidas com essas indicações. Como que você vê, Parra, essa questão política? A sua pergunta já traz a resposta, né? Como que eu vejo essa entidade de cunho regional fazer política regional, né? Política regional significa contenda, significa disputa, não é uma união. O que nós fizemos é união no consórcio. Então não é o Partido dos Trabalhadores, não tem nada a ver com
com os problemas do Grupo PT. de um, grupo de outro. Não tem nada a ver com os problemas do PSDB, em nível nacional, nem municipal. Não é PSDB, que hoje é maioria, não é hegemônico, tem a maioria. Não é o PSB que quer eleger o Márcio, não, aí é regional. Aí é aquele amor que nós temos pelo ABC, pelo grande ABC. Para quem está em casa, pode suscitar esse questionamento, Parra e Claurício. Bom, vamos lá nessa questão que o consórcio é um cabide de emprego. E, aliás, muita gente comentando isso aqui no nosso fórum de discussão. Obrigado a todos que estão nos comentando. Mas é o seguinte, essa questão, vamos supor, do secretário executivo do consórcio e de outros secretários não é de hoje. O Marinho, quando assumiu pela primeira vez a presidência do consórcio, colocou 3 cargos lá de secretários, 3 do PT com salários acima de R$10 mil. O meu xará Leandro Pitino, ex-presidente da OAB de São Bernardo, Hamilton Lacerda, que era o coordenador de programas, ex-vereador e ex-prefeiturava em São Caetano pelo PT, e o Bresciani, que era secretário em Diadema, etc. e tal. Desde aquela época tem esses cargos com esses salários. O que aconteceram depois foram mudanças. O Marinho foi reeleito, foi mantido. O Orlando Morando assumiu. Segundo ele, cortou parte dos cargos, mas manteve algumas alterações. Então saiu o secretário executivo Bresciani, entrou o Fábio Palácio. E saiu o Leandro Pitino de Assuntos Jurídicos, entrou o Uriel Aleixo. Aí, se isso é antigo, por que esse questionamento vem agora, no ano eleitoral? Eu vou colocar algo na sua pergunta. Não é antigo a forma de fazer a política lá. Então, pode ter o cargo, mas assim, como que esse cargo é utilizado? É essa que é a questão, que é a briga, que foi o que aconteceu no aumento das passagens. Eu acho que tem que ter mais transparência. Eu acho que tem que, sim, fazer uma prestação de contas às câmaras municipais, o consórcio, para mostrar os projetos que estão sendo apresentados para o Grande ABC, individual para cada cidade, e isso o consórcio não faz. O consórcio, na gestão, Orlando Morando não faz. Então, antes fazia e agora não faz. Então, a transparência é muito importante para que isso também a gente possa passar para a nossa população. Está fazendo isso no Mário Covas, está fazendo isso no Nardini, estão fazendo esses projetos para essas cidades e que também vai, se você não está atendendo o Rio Grande da Serra, mas está atendendo São Caetano, Ribeirão Pires e assim por diante. Então, tem que ter mais transparência. Na verdade, o consórcio tem esse problema já faz tempo, agora vamos fazer justiça, né? Era pior. O São Caetano deu 11 milhões e meio. E aí, pelo andar da carruagem, 1.700 mais 1.200 são 2.900. Vamos lá, se continuasse assim, ia dar 7, 8 milhões, né? Que é menos de quanto que eu falei? 11.500. Então, deve ter diminuído um pouco os cargos também, mas o que o Samuel está colocando a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. O modo de operar é a mesma coisa. Quer dizer, eu não sei se o prefeito consegue também não fazer política. Entendeu? Ele tem um problema lá, tem os aliados, tem gente que ajudou, tem que fora da cidade, dentro da cidade. Eles têm lá uma aliança intermunicipal antiga, né? Vários prefeitos do ABC, quando vereadores, né? Já tinha uma qual é o nome disso? Uma união. Um grupo, ele era um grupo político. Um grupo em cada Câmara, que não tem nada de pecado nisso. Só que todos eles tornaram-se prefeitos. Né? Aí, quando fala que é clube, tem uma conotação, né, pejorativa, mas assim, é real. A amizade existe, o Kiko é compadre, não tem nada errado nisso. O Paulinho andava com o Orlando, que andava com o Fábio, que andava... O Orlando ajudou a eleger o Lauro Michels. Então, depois romperam. E como é que o presidente, seja lá quem seja, como é que o presidente vai administrar tanto conflito de uma região que tem muita gente, tem muita arrecadação, representa muita coisa do PIB, mas nós somos próximos. Mas aí eu vou apimentar de novo. A questão central são amigos, tem um grupo, já eram compadres, o problema é que a interferência no território do outro. Foi aí que começou as discussões. A interferência no território do outro. Olha, vamos colocar o secretário esse que com certeza a gente sabe tem uma diferença com o prefeito de São Caetano do Sul. Aí faz um gesto, na minha opinião foi um gesto, a Casa de Brasília, para de uma certa forma enfraquecer o deputado federal aqui da região mais
conhecido, que é o Alex Manente. De uma certa forma, houve essas interferências para se chegar a você ter hoje uma discussão não apenas só do funcionamento, mas como que isso está sendo, a forma que o Orlando como presidente está interferindo. É ou não é, Claurício? É isso mesmo. Bem colocado as suas palavras, Samuel. E eu acho que o Orlando deveria fazer uma política com P maiúsculo, né? Com as intenções que ele tem até para o futuro, mas isso ele não vem fazendo dentro do consórcio. E outra coisa, Samuel, deixar bem claro também, Parras, se nós da Câmara Municipal, quando manda um projeto de lei para aumentar o salário dos funcionários que trabalham no consórcio, até dos comissionados, se uma Câmara Municipal não votar, não é feito o repasse das 7 câmaras, das 7 não, das 6 câmaras. E aí só aproveitar para o Parra esse gancho. Claurício falou que o problema maior não é repasse ao consórcio, é gestão. Você concorda? O problema não é repasse, é gestão? Eu acho que com a situação econômica brasileira é repasse. E a política também é importante. Concordo que é difícil. A eleição é ano par, né? Nós vivemos o ano par. O ano par tem eleição. O prefeito de todas as 7 cidades tem interesse em eleger o deputado tal, federal, o deputado tal, estadual, é legítimo. Como é que faz isso com um consórcio, né? Que tem um prefeito que é presidente, tem outro que é o vice, e aí tem os interesses que não são sempre iguais, né? Normalmente não são diferentes. E aí dá uma disputa, aí dá um problema. Exatamente isso. E o repasse, Leandro, é muito importante, porque R$1.200.000 é muita grana para quem está contingenciando. Nós nos acostumamos em São Caetano a um orçamento de 1.300, 1.200, 1.100 era, nossa, pouco. Agora estamos com 800 e alguma coisa. Quer dizer, a cidade e os munícipes se acostumaram. Os dois. Conta o seu orçamento aí para ele chorar, vai, ô. O orçamento não chega a 80 milhões por ano, ou seja... Quer dizer, o orçamento de Rio Grande é o orçamento da Câmara de Santo André. É isso mesmo. Então, o repasse do nosso duodécimo não é 3 milhões e meio. Imagina, então, quanto significa um repasse para o Rio Grande da Serra. Samuel. E os munícipes de São Caetano se acostumaram com um padrão de serviço. Não pode cair. Só antes do Samuel dar a notícia que ele trouxe hoje à tarde em primeira mão de qual é o vereador, o ex-vereador do PT de Santo André que saiu do partido depois de 7 mandatos, só o seguinte, já está oficializado na base a troca dos 2 secretários do Auric ou ainda não, Parra? Que saiu a informação hoje, a saída do Filinto e a entrada do Jeová na Secretaria de Mobilidade, no CEMOB, e a saída do Enio. Isso. E entrou uma mulher, uma entrou uma que já está lá, que é de carreira. Lembra o nome dela? Que era do DAI. Bom, mas tudo bem, a gente vai checar aqui Lourdes. também. É Lourdes, né? Se não me engano é Lourdes. Então sai a Lourdes, entrou o Enio, qual que era a secretaria? Obras. Então, Enio, Secretaria de Obras, deixa a prefeitura para a entrada da Lourdes, funcionário de carreira, se não me engano ela era do DAI, hoje Saísa. E no CEMOB, aquilo que era falado há tanto tempo, a saída do Filinto e a entrada do Jeová. Alguma explicação para as 2 trocas? Questão de trabalho? Houve algum motivo? Eu não conversei com o prefeito sobre essas trocas, mas o Jeová é uma figura muito conhecida, já ocupou essa função, meu amigo de adolescência, e manda bem lá no CEMOB, como também não tinha nenhum problema, acho que o Felipe também teve um papel importante, ele tinha uns contratos complicados para segurar no peito lá como advogado, então a indicação do Filinto inicialmente foi muito mais pelo saber jurídico do que o saber de mobilidade urbana ou trânsito. Portanto, 2 trocas então no primeiro escalão do prefeito Auric, Secretaria de Mobilidade agora vai ser comandada por Jeová, vai sair no ato oficial amanhã. Divino isso, né? E também, Jeová, né? Jeová, né? E também na Secretaria, como bem lembrou o Parra, de Obras. O Jeová dele isso, o Jeová dele é com G. Agora diga, em Santo André. Mas o Jeová dele tem lá embaixo lá as testemunhas quando assinaram o casamento dele. As testemunhas de Jeová, no casamento tem, né? De Santo André, não fala de Jeová, porque já estamos numa semana que todo mundo discutiu da Al Jazeera, o vídeo da Glaze, você vai dar mais reclamação aqui. O povo não tem louça em casa, faz isso mesmo, fica discutindo, fala. Bom, vamos lá. Você tá afiado, hein? Tô. Vereador de Santo André, ex-vereador de Santo André pelo PT, 7 mandatos. Nossa. Fundador do PT. E se você não me mandasse ele o documento com a assinatura dele, eu não ia acreditar. Quando o Cabral veio com as caravelas, ele já estava assinando a nominata. Acho que quando o Lula foi falar PT, ele já estava escrevendo ali, né? O nosso querido
Montorinho, né? José Montoro Filho. José Montoro, depois de quantos? 80 que foi criado o PT, né? 30 e quantos anos? 38, né? 38 anos. Ele deixa o PT e vai pro Avante também, né? Então, eu vi essa história. Diz que ele vai apoiar a pré-candidatura do Almir Cicotti. Sim. É isso mesmo? A deputada estadual. Porque, na verdade, o Cicotti foi muito hábil nisso, né? Quando tanto o Araújo, o Juliano e o Montorinho, que tiveram problemas jurídicos por conta de presidência da Câmara, né? Aquilo ali é uma maldição ali, a Câmara de Santo André. Precisa fazer... Benzer, né? Precisa. Que eu digo o Montorinho, o Araújo e agora, Companhia Limitada. O Ronaldo também já e o Ronaldo de Castro. Já tá com problema, um Cicotti que se cuide. Então, ele trouxe para perto dele... Montorinho, Avante mesmo? Porque a Fernanda Vasconcelos está falando PSD. É Avante? Não, é Avante. Avante. Eu acho que é Avante. O PSD, quem está indo pro PSD é a Amanda ou do Orlando, dessa turma. Ou do Paulo Serra, e o Tom Lima foi para lá. Mas o Montorinho tá mais ligado hoje ao Cicotti. E eu sei que nós estamos com o tempo. E o Cicotti, falando do Cicotti, que o PSB do Isso que eu ia falar, o Cicotti perde ou não perde o mandato? Velho, pode falar velho aqui, não pode? Deve. Pode, né? Internet. Você não pode falar palavrão. Vou falar uma coisa para você. A gente foi apurando com um, com outro, né? Então nós temos aí 2 suplentes querendo a cadeira. Primeiro o Jorge Quina, que é o primeiro suplente, mas ele está no lugar do Rautenberg, que ele não assumiu de vez a cadeira, então ele ainda está como interino. E o Marcos da Farmácia. E aí ele pode virar de fato vereador. E nós temos o Marcos da Farmácia, que é um ex-vereador, gente boníssima, inclusive, que também quer voltar para a Câmara. E a briga aí não é uma briga só desses negócios de suplente, não. Há uma briga mesmo interna do PSB, e não é o PSB só de Santo André. É uma articulação regional desse pedido de cadeira, e pelo que consta, o Márcio França não vai entrar na dividida. Perfeito. Só que o PROS do Josué Tavares diz que se... O Avante do Josué, o presidente Josué, disse que se pedirem a cadeira, eles vão rever o apoio ao Márcio França, que... Bom, nós estamos com o relógio em cima. 3 mil votos. Enquanto o Rogério vem para cá para dar a pitada final conosco, Parra, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, fica à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço aí, pode convidar sempre. Eu tava na Penha, que eu vim para cá. Voltou, é verdade. Então, só quero reforçar que hoje, logo após a votação da emenda, eu circulei uma indicação e meus colegas assinaram. Eu acho que vai dar 100%, talvez 18% no mínimo. Já tive a assinatura do Jander e do Chico. É uma indicação ao prefeito José Auríquio para pegar esses R$1.203 que iria para o consórcio para destiná-lo em programas sociais. Amarrar esse dinheiro a programas sociais. Eu acho que vou ter adesão de todos os vereadores. Será protocolado amanhã. E aí a Câmara envia. Legal. E você está sabendo aqui em primeira mão, nós vamos seguir acompanhando o andamento, o Parra também vai falando pra gente. Claro. Claurício Bento, vereador pelo DEM na cidade de Rio Grande da Serra, muito bom tê-lo aqui, debutando hoje no programa, com certeza vai voltar mais vezes. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Leandro, agradeço a você, ao Samuel, ao Rogério, e dizer a nossa linda Rio Grande da Serra, que agora no próximo dia 3 de maio completa 54 anos de emancipação administrativa política da cidade, e dizer, contar com vocês, viu, Parra? Contar com uma cidade que precisa, é uma cidade carente, uma cidade hospitaleira, de um povo hospitaleiro, de um povo ordeiro, e que Deus abençoe a você, a sua família e toda a nossa Rio Grande. Só aproveitar, manda um grande abraço para o Maranhão. Ah, sim. Eu conheço o Maranhão porque ele tem uma parente que é vizinho da minha irmã. Tá, e eu converso muito com Rogério, vem aqui. Em casa. Tudo em casa. E lembrando que o Claurício foi, da história da cidade, o mais votado. É isso, Claurício? Você falou, proporcionalmente. Proporcionalmente. Entrou com 1.019 votos e agora reeleito com 933 votos. Beleza. Samuca, pode coordenar aqui a entrevista com o nosso querido Rogério, rapidamente, o Rogério. Não, Rogério... A gente falou aqui na semana passada que ele acompanha aqui Ribeirão, Rio Grande, e logo que saiu aqui do programa, o Rogério e o Samuel trouxeram essa divulgação. O Rogério foi ameaçado. Em pleno 2018 ainda tem história essa de coronelismo aqui, hein, Rogério? Foi após a participação aqui solidária do Leandro Amaral e do Samuel.
E eu cheguei em casa e tinha um perfil falso me enviando ameaças de morte pela Eles minha são tão atuação como machão, jornalista. Porque faz fake. Por que não vem pessoalmente e fala, ó, eu não gosto de você? É muito fácil se esconder atrás de fake. Pior ainda é prefeito que paga pra gente ser fake. Mas vamos lá. Exatamente. E eu contei com a solidariedade no dia do Samuel, do Leandro, do vereador Claurício, que aqui está. E queria mandar um abraço pro vereador de Mauá, Fernando Rubinelli, que foi solidário. Ao vereador de Ribeirão Pires, Amaury Dias, que também foi solidário. Ao Wagner da Folha de Ribeirão Pires. Ao Luiz Carlos Casos de Política. As associações se As manifestaram. associações, o Baladas da Adjore. E ao vereador Claudinho Monteiro, de Rio Grande da Serra, que eu sempre fui muito crítico ao Claudinho Monteiro. E ele prestou solidariedade a esse tipo de ameaça. E o vereador Claurício ontem entrou com um documento no Ministério Público e na Secretaria de Segurança Você fez BO, Pública. Rogério? Fizemos o BO juntos, eu e o Samuel. Eu queria agradecer todo mundo que prestou solidariedade ao nosso veículo. Inclusive ontem gravei uma mensagem com o Juca Kifuri, colunista da Folha de São Paulo. Repete o nome do veículo, o pessoal quiser acompanhar seu trabalho. O Ribeirão Pires de Fato no Facebook, na web www.rpdefato.com.br. Ó, já vou avisar, quanto mais vocês ameaçarem, mais ele vem aqui pra incomodar vocês, viu? Obrigado, então, Leandro. continua ameaçando aí. Obrigado, viu, Rogério? Conte conosco aí no trabalho, a gente sabe o quão é difícil o dia a dia da imprensa, mas destacar, graças a Deus, que é a minoria que faz isso. A grande maioria respeita o trabalho da imprensa, mesmo quando a pauta é negativa. E é assim que é o trabalho. E se a gente comete algum erro aqui, a gente não tem compromisso com o erro. Manda pra gente, a gente retifica, não tem problema nenhum. Manda um errado. Agora, quanto mais ameaçar, mais a gente vai falar. Aí não tem jeito. E a gente conta sempre com a colaboração, solidariedade. O Baladas, que é presidente da Adjore, prestou assim uma solidariedade, já emitiu nota. Então assim, eu também já fui ameaçado, eu não ligo muito pra essas coisas. Fico Não, tem mais duas formas de ameaçar a gente pra valer. Ou liga na net e fala pra cortar, ou vai lá e liga pro dono do Facebook, o Zuckerberg, lá e fala pra cortar. Só, e mesmo assim nós vamos pro carro de som, nós vamos escrever, nós vamos dar um jeito de se comunicar. Fumaça, WhatsApp, fazer aqueles panfletos folhetim. apócrifos de antigamente. Não, só que a gente não faz apócrifo. Não, a gente coloca assina, o nome. pô, a gente assina. A gente Quando fala, a gente quem fala, fez isso aqui assina. foi o fulano de Quando tal. a gente faz, a gente assina. É um prazer estar com você Sempre, de novo. Samuel Boss. Eu sempre fico feliz de estar ao seu lado, Leandro Amaral, e saber que alguém tem a capacidade de fazer uma gravata mais fina que você. Por isso que ele fala que eu sou gente fina. Gente fina. Samuel, obrigado. Até a próxima semana aqui. Aos telespectadores, aos internautas, aos nossos convidados. Sempre. Que assim, é bom quando o debate é feito com sabedoria e inteligência e que os dois vereadores, tanto o Jander também e o Claurício aqui esclareceram suas visões, defenderam suas cidades, que é isso o papel do vereador. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor Oliveira, Luana Santos, a todos que nos acompanham. Continue ligado aí na nossa programação. Agora 30 minutos com Walter Estevão e a equipe do ABC Repórter. Obrigado, pessoal.